Tem essa informação também que a gente está divulgando aqui na nossa página sobre o Israel ter encontrado armas em escolas, né? A informação é que tropas de Israel encontraram armas do Hamas em escolas em Gaza. Isso foi uma informação divulgada hoje. Diz que essas armas estavam em esconderijos do Hamas na faixa de Gaza, inclusive dentro de escolas, mesquitas e casas de agentes terroristas, de acordo com as forças de defesa de Israel. Israel tem divulgado essas informações sobre essa caça que eles fazem, né, ao Hamas, ô Jamil. E aí também para trazer também um pouco de informações e compensar o outro lado do que eles estão sendo atacados, né? Como é que você vê essas narrativas, inclusive, do governo de Israel e quando eles trazem essa informação de armas encontradas em escolas? Fabiola, mesmo que seja verdade, eu não estou dizendo que não é verdade, mas mesmo que seja verdade a descoberta de armas numa escola ou de que o Hamas esteja utilizando um hospital como um escudo, mesmo que tudo isso seja verdade, não há nenhuma justificativa para que esses ataques resultem em, como é colocado, danos colaterais. O que são danos colaterais? 11 mil mortos. Você não pode chamar de dano colateral a morte de 11 mil inocentes. Né? Então, obviamente, isso não se justifica, não há nada no direito internacional, nem no direito humanitário, que diga: olha, já que você encontrou essas armas nesse local que não deveria ser um alvo, vocês estão autorizados a atacá-lo. Não, nem o Hamas está certo em usar como escudo humano, mas nem o outro lado tem qualquer tipo de legitimidade em fazer esse ataque só porque existe, basicamente, uma violação de um lado. Então, é muito importante que a gente entenda que, sim, se eventualmente isso tudo for verdade, é um crime cometido pelo Hamas, ok, e é muito sério, sem dúvida nenhuma. Agora, isso não justifica, não sou eu que digo que não justifica, é o direito humanitário internacional que diz que nem o uso de um hospital, de uma escola como escudo, nem isso justifica transformar aquele local em um alvo, principalmente quando ainda existem, obviamente, aí no caso, pacientes, ou no caso das escolas, a situação dramática daquelas pessoas que não têm abrigo. Para você ter uma ideia, a ONU marcou justamente hoje pela manhã aqui em Genebra um ato para lembrar os mais de 100 mortos entre os funcionários da ONU. Nenhum conflito, Fabiola, nas últimas décadas resultou um número tão elevado de mortes entre os funcionários da ONU. Então, para você ter uma ideia, isso não é algo que nem mesmo a entidade vem, vamos dizer assim, recebendo com tranquilidade ou com qualquer justificativa. Os números batem, na verdade, são vários os recordes que estão sendo batidos nessa etapa do conflito. O primeiro deles é esse número de mortos entre os funcionários da ONU. O segundo é o número de crianças mortas também nesse conflito. E o terceiro é o número completo, basicamente, de civis entre mulheres e crianças, resultando aí em quase 65% de todas as vítimas. Nenhum conflito nas últimas décadas teve esses resultados. Ah, perdão, faltou um recorde, o do nosso, né, dos jornalistas, um número também recorde de jornalistas mortos neste conflito. Enfim, são apenas alguns dados. Só um outro detalhe aqui, Fabiola, que também chama muito a atenção, pelo menos aqui nos debates na ONU, é o fato de que os palestinos apresentaram uma carta, uma documentação à entidade, alegando que o volume de bombas jogadas sobre Gaza por parte de Israel, o volume seria equivalente, não estamos falando que uma bomba tem esse peso, mas que seria equivalente a 2 bombas nucleares jogadas sobre Hiroshima. Nós estamos falando, claro, de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Então, o que foi despejado sobre Gaza, segundo os palestinos, seria o equivalente em toneladas de bombas ao que foi jogado, 2 vezes, basicamente, ao que foi jogado em Hiroshima em 1945.
Nossa, eu estava vendo aqui, eu já me estou falando desses recordes de jornalistas, o número que eu tinha visto no sábado é de 40 jornalistas mortos nessa guerra, é isso, né? É esse número, o último, ou tem alguma atualização? Eu tenho visto esse número, mas Esse número, obviamente 40. são, E de é crianças difícil. mortas, falam inclusive de 4.000 mais ou menos, né, o Jamil? Também não tem ao certo esse número confirmado, mas falam em torno de 4.000 crianças mortas, né? 4.000 e isso não inclui ainda aquelas desaparecidas, aquelas que estão Sim, sob os escombros ou desaparecidas. E aí a avaliação de que outras 1.000 crianças poderiam estar nessa situação. É um entendi. número Muito. absolutamente dramático, nenhum tipo de justificativa pode ser utilizada quando você vê, obviamente, um número como esse.